Oi pessoal, então dando continuidade, né, ao vídeo da semana passada que eu falei um pouco sobre a minha experiência, né, de abuso sexual e tudo, e aí eu comentei que eu ia fazer alguns outros vídeos para falar sobre as consequências do abuso sexual, que são muitas, né? Então hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre a culpa, que eu acho que assim, é o pior sentimento ligado ao abuso sexual, é a culpa. E toda pessoa que foi abusada sexualmente na infância, na adolescência, ela sente culpa, muita culpa. E aí assim, né, as pessoas, quem não passou por isso, não entende, porque fala assim, caramba, se você era uma criança, por que você se culpa, né? A culpa é do adulto, a culpa é do agressor, é de quem fez. Mas assim, a criança, em primeiro lugar, o abusador, ele, na grande maioria dos casos, ele não é agressivo, ele não vai chegar já fazendo alguma coisa, ele vai seduzir essa criança, o que é seduzir? Então, como não está num processo de paquera mesmo, de namoro, então ele vai agradar, ele vai falar ele vai chegar para a criança, vai falar, você é bonita, você é inteligente, você é especial, aí vai dar uma bala, vai dar, sei lá, vai trazer um presente, vai levar para passear. É um processo de seduzir a criança, ele vai seduzindo essa criança e aos poucos ele vai introduzindo as brincadeiras sexuais, né? Que começa como brincadeiras de toque, de mão, de carícias, de beijo, né? Então assim, que no começo nem parece que é abuso sexual, parece que é só uma brincadeira, que é só carinho, até porque o que separa o abuso sexual de um carinho, às vezes é uma diferença bem pouca, né? Um beijo pode ser um beijo de carinho, pode ser um beijo de abuso sexual, né? Um carinho pode ser um carinho de carinho ou um carinho de abuso sexual. Então assim, o que separa as duas coisas realmente é uma linha bem assim, né, estreita. Então no começo a criança ela não percebe que aquilo é abuso sexual, ela acha que é só carinho, que é só afeto, que é atenção. E aí quando começam as brincadeiras sexuais, que começam a introduzir as questões sexuais, aí a criança não consegue parar aquilo, e aí que ela se sente culpada, porque ela fala assim, mas eu não parei, quando ele começou a mexer no meu corpo, quando ele começou a mexer na minha vagina, sei lá, ou me beijou na boca, alguma coisa assim, quando acontece uma coisa assim, a criança ela se sente culpada, porque ela acha que ela permitiu, ela deixou que aquilo acontecesse, e na verdade não é bem isso, né? Assim, todo mundo fala das pressões que o próprio agressor faz na hora que ele vai fazer o abuso, então ele fala, não pode contar, se você contar, eu vou ser preso, aí eu não vou mais poder te ver, a sua mãe vai ficar com raiva de você, ou às vezes faz ameaças, eu vou matar sua mãe, eu vou matar seu cachorro, às vezes fala isso, assim, mas ele falou que ia matar o meu cachorro. Para a criança isso é uma coisa muito grave, porque a criança gosta do bichinho dela lá de estimação, e se alguém fala que vai matar o bichinho dela, para ela isso é uma coisa grave, e ela não entende isso, que isso é outra violência, né, que ela está passando essa criança. Então assim, na verdade o agressor ele foi seduzindo, ele foi, sabe, fazendo uma trama em volta dessa criança para que ela não denunciasse no momento em que ele começasse a abusar dela sexualmente. Então houve uma série de fatores que ele fez para chegar no abuso sexual. Então assim, só que a criança, quando a criança passa por isso, ela não entende que houve toda essa trama, até porque normalmente o abuso começa quando a criança ainda é muito pequena e ela ainda não tem essa percepção da realidade. Então aí ela cresce depois, ela vai ficar adulta e ela não vai entender que o agressor fez tudo isso de propósito, que ela foi manipulada, entende? Que isso foi uma manipulação. E aí então ela se sente culpada, ela acha que ela permitiu, que ela deixou o abuso acontecer, que ela é culpada porque ela não contou pra ninguém, porque ela não pediu ajuda, e assim, ou porque ela estava usando uma roupa assim, ou assado, ou porque ela foi tomar banho, e sabe, cada pessoa inventa um motivo para se culpar, mas todas as pessoas se culpam, todas elas assim, tem alguma coisa que fala assim, mas eu fiz
fiz isso, por isso que ele abusou sexualmente de mim. E isso não é verdade, porque assim, ó, não importa a idade em que aconteceu o abuso sexual, quem é o responsável? É o adulto, né? A criança, ela não é responsável. Por mais que a criança, sei lá, tenha ido tomar banho, tenha tirado a roupa, tenha se trocado na frente do agressor, isso não é motivo que justifica o abuso sexual. A culpa sempre, 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 sempre é do agressor. O adulto é que tinha a responsabilidade de se conter e não agir daquela forma diante da criança. Entende? Então, assim, a culpa realmente é um negócio muito poderoso, que limita muito a nossa vida e que a gente precisa tomar muito cuidado e olhar com os olhos de uma pessoa adulta para a nossa história de abuso sexual, para entender que a culpa não foi nossa, que foi do adulto, do agressor. Entendeu?